Olá, sejam muito bem-vindos a esta sessão do Building the Future, Work Utopia, onde iremos falar de modelos de trabalho flexível. O meu nome é Paula Fernandes e sou responsável pela área de colaboração e segurança da Microsoft Portugal e hoje tenho o prazer de estar a moderar esta conversa na qual vão participar Gonçalo Wolff, cofundador do Remote Portugal, do Remote Europe, consultor e evangelista do trabalho remoto e tem o podcast Remote Work Movement, criador do muito mediático projeto Digital Nomad Village na Ponta do Sol, na Madeira, entre outros projetos que tem, e o Luís Gonzaga, que com um percurso de 20 anos na área de TI, em 2013 mudou de vida e criou a Fulfill, onde é coach de inteligência espiritual e consultor de produtividade. E também tem um podcast, Produtividade Consciente. Ambos têm este ponto em comum, mas eu imagino que muitos mais, e antes de mais, muito obrigada pela vossa presença. E começo por dar nota que o título desta sessão, Work Utopia, é de certa forma provocatório. A pandemia, e é inevitável a menção, trouxe em menos de 2 anos 2 mudanças de paradigma de trabalho. Primeiro, a mudança para o trabalho remoto e depois para o trabalho híbrido. E com estas mudanças, a discussão de conceitos como a promoção do bem-estar para uma produtividade sustentável, o talento e o mercado de trabalho tornaram-se efetivamente globais e digitais como nunca. Dito isto, a utopia é afinal realidade e mais do que isso uma condição para o sucesso futuro. É isso que nos propomos discutir hoje. E começo com uma questão para o Gonçalo. Antes da pandemia, muitas pessoas nunca tinham experimentado um regime de trabalho flexível, que agora pretendem manter no pós-pandemia. E em paralelo, as ofertas de trabalho no LinkedIn aumentaram 5 vezes entre março e dezembro de 2020, dados do estudo Work Trend Index 2021. A pandemia, de alguma maneira, alterou o perfil do nómada digital, que antes era visto como um freelancer, um millennial, um estilo de vida temporário por um par de anos? Sem dúvida, antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, enquanto já sou nómada digital há 4 anos e antes eu comecei com um emprego remoto, que era uma coisa mais escassa antigamente, e a verdade é que eu era menos de 10%, ou seja, as pessoas o tempo inteiro eram menos de 10% do total de nómadas digitais. Tínhamos uma maior percentagem de empreendedores e uma maior percentagem de freelancers. Portanto, tivemos essa mudança em que na Madeira, por exemplo, mais de 50% dos nómadas que estão na Madeira e que nos têm visitado, que já são quase 5 mil nos últimos 9 meses, estes já são, na sua maioria, trabalhadores remotos por conta de ontem, para grandes empresas, desde a Siemens, a Talkdesk, até pequenas startups, mas são quase todos empregados por conta de ontem. Portanto, essa mudança já está. Curiosamente, a parte dos millennials é interessante, porque temos visto que, para mim, fiquei surpreendido com os dados, que a idade média está nos 33 anos, o que é bastante mais velho do que se calhar consideramos, pensávamos que era uma continuação da universidade. O que temos visto é que não, que são pessoas já mais maduras, que já estão nos seus 30 a ser nómadas digitais e experimentar este tipo de vida. E temos lá pessoas com 60 anos, temos lá 2 senhores de 60 anos que se estão a divertir imenso com os jovens e que fazem parte também, por acaso são empreendedores, mas que fazem parte desta mudança. Eu acho que a grande mudança aqui, e a razão pela qual números cresceram tanto, tem a ver com a segurança. A segurança de termos um salário ao final do mês torna muito mais fácil a decisão de deixarmos as coisas para trás, fazermos contas à nossa vida e percebemos que é possível viver em diversos países e viajar por um período sustentado de tempo entre vários destinos. E com esta segurança é muito mais fácil ser nómada, daí o enorme crescimento que o trabalho remoto teve e que também proporcionou ao todo o mundo de nomadismo digital. E vês também famílias, o contexto de famílias de repente a abraçarem este contexto, em que um dos progenitores de trabalho, ou até mesmo os dois neste regime e o resto da família acompanha? Sim, na Madeira especificamente vemos bastante famílias e é uma coisa que também queremos apostar noutros projetos do futuro e já existem projetos dedicados a famílias. Existe um projeto em Portugal, na Ericeira, da Kate, que é exatamente retreats onde os pais podem trabalhar, mas também não têm childcare. Vemos na Margem Sul, está a nascer o primeiro co-work com childcare também, com cuidado para crianças, está a crescer agora o primeiro em Almada, na Margem Sul. Portanto, vemos devagarinho que estamos a perceber, por exemplo, eu tenho 34 anos, meu Deus, e não quero deixar este estilo de vida, portanto, quando tiver filhos, eu vou continuar com este estilo de vida. Espero que até lá a educação proporcione mais soluções do que tem agora, que só temos a World School, mas felizmente na Madeira já vimos várias famílias durante a pandemia. O desafio tem sempre a ver mais com a educação a partir dos 6 anos, mas a World School tem sido a solução mais utilizada e mesmo o CEO da Hotjar, por exemplo, viaja com a família a tempo inteiro. Gosta bastante do Algarve, curiosamente, mas viajam a tempo inteiro há mais de 5 anos. E uma coisa que ele diz, que eu acho muito interessante, que é: eu posso ensinar aos meus filhos sobre o Egito e sobre a cultura egípcia e a importância que teve no mundo, ou posso levá-los ao Egito e posso levá-los a experienciar o que é que foi a cultura egípcia e aquilo que é agora o Egito. E o impacto da segunda é infinitamente maior do que o impacto da primeira. Portanto, é isto que eu escolho para os meus filhos.
e é uma das formas de ver o mundo que eu acho que vai crescer e que vamos ver cada vez mais famílias nómadas. Espero também estar incluído no meio destas no futuro. Muito bem. Luís, agora uma pergunta para ti, e muito ligada com aquilo que é o teu trabalho com as organizações. Os últimos 2 anos também evidenciaram a necessidade de salvaguardar o bem-estar pessoal e de criar aqui uma divisão entre momentos de trabalho e momentos de lazer. E já antes da pandemia, portanto, este conceito não é de todo novo para ti, tu já trabalhavas com as organizações uma produtividade consciente. Aquilo que eu te pedia para nos explicares é que conceito é este e, de facto, qual é o impacto que tem, quer nas organizações, quer nos indivíduos, nos colaboradores. Olá, bom dia também, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui convosco. Basicamente, o conceito de produtividade consciente é uma produtividade que se foca em maximizar os resultados, minimizar o trabalho e o esforço envolvido, alinhado com o propósito de vida, maximizando também o bem-estar. Nós sabemos que, há estudos que mostram isto, não é possível ter uma produtividade sustentável a médio e longo prazo sem considerar o bem-estar. Por isso é aquela ideia de trabalharmos 10, 12 horas por dia ou até mais 5 ou 6 ou até 7 dias por semana não é sustentável. Por isso, num curto espaço de tempo eu consigo produzir mais resultados, mas depois estou a pagar pelo cansaço, pelo esforço, pela falta de sono, pela saúde, pelo bem-estar, e a curto, médio prazo eu vou começar a pagar isso e ter menos rentabilidade. Basta ver, por exemplo, os desportistas os atletas de alta competição, eles têm horas para se deitar, têm refeições específicas que têm que ter, porque aí nós sabemos que eles conseguem ter melhor desempenho. Nós, na produtividade consciente, trabalhamos também um conceito que não é nosso, é do Tony Schwartz, que é o conceito do atleta corporativo. A maior parte das pessoas trabalham para empresas em que tem uma alta competição, uma competição pelo market share, mas não se veem como atletas e por isso não pensam o seu descanso como um atleta, não se alimentam como um atleta, não fazem exercício físico como um atleta, mas estão numa alta competição, muitas das vezes até superior do que os próprios atletas. E por isso é isso que nós tentamos passar neste conceito de produtividade consciente. Sim, temos que ter resultados, temos que fazer aquilo que é atingir os nossos objetivos, mas temos que equilibrar o atingir os objetivos no curto prazo com aquilo que é o nosso bem-estar no curto, no médio e no longo prazo. De outra forma, vamos começar com imensas depressões, imensos burnouts e aí a produtividade vai cair a pico. E falaste um tema-chave, porque se tem falado muito de saúde mental, como nunca antes, e de burnout, precisamente por esta pessoas, ou a generalidade das organizações e dos colaboradores não estavam preparados para um modelo de trabalho e não conseguiram ajustar-se e criar esse espaço e essa divisão entre trabalho e momentos de lazer tão facilmente, porque tudo acontece na mesma esfera, portanto é difícil criar esta fronteira. Dito isto, tu notas que existe uma preocupação crescente das organizações porque, para além, obviamente, daquilo que tu dizias, que independentemente de uma pandemia ou não, devemos promover uma mentalidade e um comportamento de atleta de alta competição. Agora temos aqui uma série de dados que extravasam efetivamente esta necessidade. Vês aqui alguma diferença na forma como as organizações pensam a produtividade? Das organizações que eu trabalho, que acaba por ser uma amostra relativamente pequena para o universo português, durante a pandemia, sim, via-se isso e por isso naturalmente aquele então como estás, não era apenas um clichê de forma de perguntar como estás, não, era mesmo como é que estás, está tudo bem e havia essa preocupação, sobretudo durante os confinamentos. Agora, infelizmente, estou a assistir a voltarmos àquilo que era a regra e por isso a regra é trabalhar no escritório e por isso vamos trabalhar no escritório. Então, mas porquê? Porque era assim e porque agora vamos voltar àquilo que era normal. E por isso, não sei até que ponto é que verdadeiramente as empresas estão preocupadas e a agir sobre essa preocupação da saúde mental. Sim, há organizações que estão, mas vejo organizações mais preocupadas com aquilo que já era a tradição, sem validar o que é melhor para a empresa, o que é melhor para os colaboradores e ter uma conversa aberta entre chefias, entre diretores e entre colaboradores de como é que vamos conseguir produzir e como é que cada pessoa vai conseguir produzir mais. Provavelmente vão haver pessoas, que mais havia durante o confinamento, que digam, por favor, deixem-me ir para o escritório. Eu não tenho secretária em casa, não quero estar em casa, eu quero ir para o escritório. Ótimo, vão para o escritório. Mas há pessoas a dizer, por favor, deixem-me estar em casa. Eu vou levar os filhos à escola, mas a seguir quero trabalhar em casa para não quero apanhar uma hora de trânsito.
E vejo algumas organizações a não ter essa preocupação. Vejo algumas organizações que pois está bem, nós gostaríamos, mas vamos voltar todos ao trabalho, que é para ocuparmos aqui as mesas no escritório, para estarmos aqui. Por isso aquela ideia de que durante ano e meio nós conseguimos produzir a partir de casa, parece que agora de repente estamos a esquecer disso e parece que estamos a obrigar as pessoas, mesmo contra a sua vontade, mesmo não produzindo tanto, a gente quer vê-las no escritório. E isso é pena porque tínhamos agora uma excelente oportunidade para mudar mentalidades, agora que já comprovámos que durante ano e meio podemos trabalhar a partir de casa, mas não estamos a aproveitar isso, pelo menos não da forma como eu sinto que poderíamos aproveitar. Eu defendo um modelo híbrido em que as pessoas vão ao escritório 1 ou 2 vezes por semana e que seja flexível, eventualmente escolher um dia em que, ok, neste dia temos que estar cá todos para todos nos podermos ver, para manter o contacto social. Não nos esqueçamos que nós somos seres humanos na presença de outros humanos. Eu costumo dizer que o ser humano não vive, o ser humano convive, e quer se queira, quer não, o contacto pessoal, presencial, não é a mesma coisa que estarmos aqui via Teams, não é? E por isso pode haver um ou outro dia que a empresa diga, não, neste dia por semana a pessoa tem que cá estar, este dia vai ser um dia de reuniões, vai ser um dia de contacto, para continuar a fomentar isso. Mas tirando isso, era ótimo que as empresas dessem liberdade às pessoas para produzir da melhor forma. Quem sente que produz melhor no escritório vai para o escritório, quem sente que produz melhor em casa fica em casa. Essa era aquilo que eu gostaria que as empresas de uma forma massiva adotassem. Infelizmente não estou a ver isto da forma massiva como eu gostaria que estivesse a ser adotado. Gonçalo, vi-te também a acenar em muitos momentos e vocês têm em comum também, de facto, prestarem consultoria a várias organizações, e eu lançava-vos, tu, de alguma maneira, Luís, já lançaste aqui algumas pistas daquilo que tem sido aqui a adaptação à segunda mudança de paradigma, ao trabalho híbrido, ou políticas, de facto, flexíveis e não tão condicionadas por uma pandemia. Eu far-vos-ia aqui 2 questões muito focadas nas empresas e nas organizações nacionais. De que forma é que vocês veem que as empresas nacionais se estão a adaptar a regimes de trabalho flexível e quais os maiores desafios que estão a enfrentar nessa mesma adaptação? Se calhar, Gonçalo, agora vi-te aqui com muita vontade de falar, começavas tu e depois partilhamos com o Luís. Eu quero dizer, antes de mais, que por acaso temos uma coisa que eu e o Luís não temos em comum, e só assim é que isto seria divertido, que é, eu acho que o modelo 3.2 é o pior de todos os modelos. Não consigo pensar em nenhum modelo pior do que o modelo 3.2. Acho que o modelo todo no escritório é melhor do que o modelo 3.2 e sem dúvida que o modelo de remoto ou de flexibilidade total com a existência de um escritório é importante. Mas é a única coisa que eu concordo com tudo o resto, Luís, mas também isto não tinha piada nenhuma se concordaste com tudo. Então, eu acho que... Olha, e porquê o 3.2? E porquê... Quando eu digo 3.2 pode ser um 4.1, não há qualquer problema. Também discordo, não há problema nenhum. Então, aritméticas à parte, qual é a tua visão? A minha visão é flexibilidade total. Temos 70% das pessoas que querem trabalhar de forma remota e que eu acho que devemos dar a flexibilidade às pessoas de decidirem quando é que elas trabalham, de onde é que elas trabalham. Tanto o modelo 3.2, 4.1, etc., forçam as pessoas a ficar nas grandes cidades, enquanto o modelo flexível permite as pessoas descentralizarem-se de Lisboa, que é aquilo que muita gente quer. Muita gente se mudou para Lisboa só para ter acesso ao trabalho, só para ter acesso à empresa, só para ter acesso ao escritório, quando neste momento isso já não faz sentido. Faz mais sentido morarmos em Viseu, faz mais sentido morarmos em Peniche, faz mais sentido morarmos em Évora, morarmos num sítio que nos faça felizes, sem as pressões económicas e os preços de Lisboa, e conseguirmos de qualquer forma estar a 2 horas no nosso escritório para, de mês a mês, 2 em 2 meses, dar lá um saltinho. Portanto, eu vejo muito mais esta flexibilidade maior, porque vai permitir a descentralização e vai permitir mais qualidade de vida a todos os colaboradores e viver onde realmente somos felizes e não 20 km à volta do nosso escritório. Tem mais a ver com isso do que propriamente com o modelo. Se o meu escritório, se eu morasse em Viseu e tivesse um micro-escritório em Viseu, e há uma empresa, a Spotify, que já está a trabalhar neste sentido, em criar micro-escritórios à volta do mundo, aí não me importa ir ao meu micro-escritório, se calhar até vou lá trabalhar quase todos os dias, desde que o escritório esteja a 15 minutos da minha casa. Mas acho que não devemos prender a pessoas a grandes cidades só para terem acesso ao escritório. Além disso, a parte cultural, a parte de gestão da experiência, enquanto for office-centric, vai trazer muito mais problemas e vai promover sempre a estada no escritório, em vez de promover que as coisas aconteçam online, e coisas como comunicação, documentação, vão acontecer menos porque podemos fazer o passo-a-palavra no escritório.
algo com o modelo remote first, em que não pode haver pessoas que estão 100% remotas, já não acontece, obriga-nos a documentar bem, obriga que o acesso à informação seja muito mais democrático e obriga-nos a pensar melhor a experiência da forma como trabalhamos, não só da forma como nos conectamos. E, honestamente, para mim, a cultura de uma empresa é muito mais a forma como trabalhamos juntos do que a forma como somos, das nossas relações pessoais. É muito mais, e eu, por acaso, ontem escrevi exatamente sobre isto. A cultura é como trabalhamos juntos, não quão amigos somos. E este é talvez o maior erro das empresas, não perceber esta mudança e tentar que todos sejamos amigos, quando não é esse o objetivo. Temos é que trabalhar bem, termos as nossas políticas certas. Claro que por byproduct podemos fazer amizades, eu fiz amizades com muita gente com quem trabalhei, mas não é esse o objetivo. Isso acontece por causa das pessoas que têm, há pessoas que não se dão e que trabalham muito bem juntas. E respondendo à tua pergunta, Paula, eu acho que o trabalho remoto é talvez a maior oportunidade de qualquer empresa, porque podem contratar qualquer pessoa em Portugal, independentemente da sua localização. Estão no Algarve, estão em Viseu, e permite às pessoas ficar junto das suas famílias. Por outro lado, o trabalho remoto também é um maior desafio, porque podem qualquer empresa pode contratar qualquer pessoa, independente da sua locação. Então primeiro vamos ver um assédio ao talento português, que já está a acontecer, e vamos ver as empresas portuguesas com muitas dificuldades em contratar, porque os nossos salários não são competitivos a nível mundial, muito menos a nível europeu. Portanto, no mundo em que já não existem barreiras geográficas, em que já não existem problemas de acesso a vistos europeus, sem dúvida que o talento português é muito, muito atrativo. Portanto, vamos ver aqui um problema que as empresas portuguesas vão ter em manter o seu talento, quando, por exemplo, o pessoal da IT tem ofertas com o dobro e com o triplo do salário. Como é que vamos manter o nosso talento a trabalhar nas nossas empresas? Isso só é feito com um grande foco na cultura e na forma de trabalhar e na flexibilidade. E a verdade é que as empresas que não se adaptarem a este modelo também vão ser as primeiras a ser alvo da Great Resignation, que é aquele que a gente está a falar nos Estados Unidos, que é as pessoas estão simplesmente a desistir dos seus trabalhos e a procurar melhores condições de vida. Nunca foi tão fácil, devido ao mercado de trabalho atual, encontrar hora de trabalho. Portanto, vemos que as pessoas simplesmente desistem do seu trabalho e vão à procura de algo que as satisfaça mais. E sem dúvida que a flexibilidade, sendo prioridade para 70% das pessoas, é uma das prioridades também na pesquisa deste novo trabalho. Agora, por outro lado, as empresas que perceberem que o trabalho remoto é completamente diferente do trabalho de escritório, que a comunicação não pode ser feita em videochamadas a cada meia hora, que não podemos passar o nosso dia de videochamada em videochamada, porque ninguém produz em videochamadas. Assim que os CEOs começarem a calcular quanto é que gastam por hora numa videochamada, eu tenho CEOs que calcularam mais de 100 mil euros numa videochamada de uma whole hands-on de meia hora, mais de 100 mil euros foram gastos, atirados ao lixo, numa única videochamada. Assim começámos a calcular estas coisas, vamos perceber que o trabalho remoto é muito diferente do trabalho de escritório. E o que nós estamos a fazer, mesmo com o trabalho híbrido, nós estamos a adaptar o trabalho de escritório, a adaptá-lo para o trabalho remoto. E este é um grande erro. O trabalho remoto é completamente diferente. É muito mais assíncrono, exige muito mais documentação, é muito mais focado. Nós conseguimos trabalhar com muito mais qualidade remotamente, exatamente porque não temos as interrupções constantes que temos no escritório e conseguimos criar o nosso próprio espaço de trabalho. Portanto, acho que existem aqui dois grandes desafios para as empresas portuguesas. A primeira é perceber que o trabalho remoto é diferente e transformar os seus sistemas com mais comunicação assíncrona, permitir aos seus colaboradores mais trabalho focado e mais produtividade, e depois é a contratação e manutenção do talento, que só vai ser possível com uma cultura incrível, com um espírito de missão incrível, porque o mundo está a olhar para o nosso talento, nós somos bem educados, falamos 3 línguas by default e toda a gente quer contratar o talento português, portanto um grande esforço para a manutenção do nosso talento em Portugal, pelo menos a trabalhar em Portugal, vai ser um dos grandes desafios e um dos grandes focos das empresas portuguesas do futuro. Luís? Eu acho que o desafio tem a ver mesmo com a mentalidade, sobretudo, se calhar as pessoas da minha geração, eu já tenho 50 anos, embora eu acho que tenha 34, 25, sou a idade do Gonçalo, mas não, já tenho 50. Eu acho que o grande desafio é esta mentalidade, isto é, quem passou e quem está nestes cargos de direção e administração e de gestão, muitos deles já estão, chamada geração grisalha, e trabalharam 30 anos no escritório. E ainda há aquela ideia de que o colaborador que não está no escritório não está a trabalhar. Por isso, essa ideia ainda está muito impregnada durante 3 décadas ou mais. E o que acontece foi que durante 1 ano e meio as pessoas até trabalharam, mas ainda se assiste a muitas pessoas a achar isso foi uma exceção, eu quero cá no escritório. Para além disso, há uma certa desorganização de quem gere e por isso, se ele estiver sempre ali no escritório, a qualquer altura eu posso interrompê-lo e peço-lhe outra coisa qualquer. Se ele não está no escritório, chegou a hora, saiu, agora o que é que eu vou fazer? Ele agora já não está aqui. E por isso, pensando que não, no trabalho remoto ou mesmo no trabalho híbrido,
que eu acredito que há muitas pessoas que trabalhavam num escritório que se calhar estão mais preparadas para um trabalho híbrido do que propriamente para um trabalho remoto. Eu acho que é preciso ter um conjunto de competências pessoais para que se deixe de ir ao escritório de uma vez por todas, pelo menos das perguntas e da sensação que eu tenho das pessoas com que eu trabalho. Eu acho que daquelas que trabalharam durante muito tempo em escritório, mais facilmente passam para um trabalho híbrido do que para um trabalho 100% remoto. Mas o desafio é esta geração grisalha de aceitar que as pessoas possam ser produtivas a partir de casa. Simultaneamente, temos aqui uma questão de coerência, isto é, hoje em dia, na maior parte das organizações, há o tema das alterações climáticas, climatéricas, e por isso vamos poupar emissões de CO2, há organizações que dizem não podes ter esse carro porque esse carro polui muito, e por aí fora. Uma série de iniciativas para baixar as emissões de CO2. Mas, simultaneamente, não estamos a deixar que as pessoas fiquem em casa e, por isso, toca a fazer 1 hora ou 45 minutos de trânsito, cada um no seu carro, cada um a poluir, e isto não é coerente. Não é coerente. E, por isso, se as organizações querem, de facto, poupar no CO2, então depois não podem pedir aos seus colaboradores para vir de carro. Aliás, já há alguns movimentos a pedir que as organizações não atribuam um carro, quer dizer, atribuem uma bicicleta, comecem a incentivar os seus colaboradores a andar até transportes públicos, mas acaba por ser uma desassociação em que nós temos uma iniciativa que diz vamos baixar o CO2 e agora as pessoas podiam trabalhar a partir de casa. Não, agora as pessoas têm que vir trabalhar para o escritório. Poderia ser importante os gestores quantificarem quanto é que custa em termos de CO2 a pessoa estar no local de trabalho, quanto é que custa em termos de energia, quanto é que custa em termos de ar-condicionado, as pessoas estarem nos escritórios e até que ponto é que passar a um trabalho remoto ou um trabalho híbrido, a maior parte do tempo, também não seria uma iniciativa de poupança do ambiente. Muito bem, sem dúvida, é um ponto também a ter muito em consideração o tema e a tão discutida sustentabilidade, que tem que ter aqui adequação e atuação em todos os âmbitos daquilo que é a nossa vida. Vocês já foram aflorando aqui em alguns momentos, eu agora pedia-vos qual a vossa visão para o presente, parece que falamos sempre do futuro do trabalho, mas o futuro é agora, não é? Para o presente / futuro do trabalho. E Gonçalo, a ti pedia-te uma inflexão, porque levantaste 2 temas importantes. Na tua visão, qual é o papel dos escritórios e porquê é que é tão difícil construir a cultura sem um espaço físico, sem esta noção do espaço físico? Então, vamos lá. Vou começar pelas últimas perguntas que eu tenho à memória. A primeira, o papel dos escritórios vão ser espaços de cowork, vão ser espaços que estarão disponíveis para os seus colaboradores, mas que também poderão receber colaboradores de outras empresas e que poderão receber até freelancers e empreendedores de outras empresas. Eu vejo o futuro dos escritórios como 60% mais pequenos e temos grandes empresas em Portugal, como a Full Six, que já reduziram o seu espaço de escritório, passaram de 200 para 60 pessoas. E funciona exatamente como um espaço de coworking. Podemos reservar o nosso lugar, se quisermos trabalhar do nosso cowork, ou podemos trabalhar de casa e vão ser esse sítio também. O que eles também vão ser um sítio de encontro, ou seja, organizar eventos, vai ser o novo normal nos escritórios, portanto precisamos de espaços também físicos bastante flexíveis. Em relação à cultura não é difícil. O que falta é a educação. Não podemos tentar mudar completamente a forma como trabalhamos e não nos educar. Quando mudamos para Agile e Scrum, houve 1400 formações sobre como trabalhar em Agile, como trabalhar em Scrum. E de repente estamos a mudar completamente a forma como trabalhamos, como gerimos empresas, mas ninguém se está a educar nesse sentido. Como é que não podemos fazer uma mudança de paradigma tão grande com zero educação? Eu acho que é isso que me deixa mais frustrado, é as pessoas quererem mudar completamente como gerimos, como trabalhamos e não termos educação, mesmo aquilo que o Luís estava a dizer, que realmente há pessoas que não estão preparadas para trabalhar remotamente, eu concordo, mas não estão preparadas também porque ninguém as educou para isso, não há um esforço das empresas para educar os gestores como gerir empresas remotas, como gerir equipas remotas. Temos pessoas que passam de empregados a gestores, eles não fazem a mínima ideia como é que se gera uma equipa que não está ao lado deles, que não podem bater no ombro e pedir uma coisa. Então, o papel também de educação vai ser essencial. Em relação à cultura, é aquilo que eu disse antes, não é como nos relacionamos, não é se somos amigos ou se não somos amigos, não é mesa de ping-pong. Todas as empresas que pensavam que a mesa de ping-pong ou o almoço grátis era o que criava a cultura, estavam completamente erradas. E na última empresa passei muito tempo a jogar ping-pong e, no entanto, deixei a empresa passado 1 ano à mesma. Portanto, não foi isso que manteve lá. Aliás, eu saí pela falta de flexibilidade da empresa em relação ao trabalho remoto. Portanto, a forma como criamos empresas é exatamente criar sistemas melhores, criar sistemas de
documentação, de comunicação, que nos permitam trabalhar focadamente, trabalhar a missão, mas também trabalhar os objetivos pessoais. Se eu quero crescer como profissional, preciso de feedback constante sobre o meu trabalho. E esse feedback tem-se dado de uma forma quase semanal ou mensal. Portanto, a parte da cultura tem mais a ver com a educação de como é que criamos cultura numa empresa, que não é clara, não existem cursos de como criar uma empresa, uma cultura numa empresa, está sempre assim meio na nuvem e se calhar até falta mais documentação acerca disso. Futuro do trabalho, na minha visão, que é diferente, acho eu, do resto. Eu acho que vai ser, não vai ser office first, eu acho que vai ser remote first. Podem existir escritórios, mas toda a mentalidade e a cultura da empresa vai ser remote first. Acho que o híbrido é uma forma passageira, como estamos a tentar enganar o sistema. Eu também escrevi todo um artigo sobre porque é que o híbrido 3.2 não vai resultar. Eu acho que vamos passar, mesmo que exista uma obrigatoriedade de mês a mês ou 2 em 2 meses ir ao escritório, toda a mentalidade e toda a parte produtiva da empresa tem que passar ao office first, porque basta estar uma pessoa fora do escritório para termos que trabalhar de forma remota ou essa pessoa não vai ter acesso à informação e tudo aquilo que precisa para fazer o seu trabalho com qualidade. Para isso acontecer, sem dúvida que o trabalho vai ser mais assíncrono. Portanto, ainda trabalhamos num mundo em que qualquer coisa é uma reunião. E normalmente o trabalho remoto não é isto. E é por isso que as pessoas estão a entrar em burnout pelo excesso de comunicação síncrona. Então a comunicação assíncrona permite-nos trabalhar muito mais focados na nossa tarefa, sem sermos constantemente interrompidos por chamadas, por mensagens no Slack, no Teams, etc. Permite-nos trabalhar de forma focada e que matar todas as notificações durante 4 horas. E isso vai nos fazer produzir muito mais. Eu vi o sorriso do Luís quando disse por trabalhar focado por 4 horas, porque é uma coisa que hoje em dia já ninguém consegue fazer. E que antes era o novo normal. Um atleta de alta competição só é atleta de alta competição porque trabalha 4 horas focado. Temos que passar isto para o trabalho, como o Luís também disse muito bem. O futuro trabalho é flexível e, acima do tudo, o futuro trabalho tem que ser human-centric. Uma experiência não vai ser igual para todos os colaboradores. Temos que personalizar a experiência para manter os colaboradores connosco, mas também porque nós estamos a tornar-nos cada vez mais individualistas e esperamos que as empresas compreendam e que se adaptem à nossa visão do mundo e à nossa forma de estar. Luís, 1 minutinho e meio, e desculpa, mas o tempo voa. A tua visão. Eu acho que aqui estou muito mais focado no curto prazo e ao contrário do Gonçalo, eu acredito que o curto prazo passa pelo trabalho híbrido. É um salto demasiado grande passar pelo remoto, mesmo que depois as pessoas cheguem à conclusão que o híbrido não funciona. Eu não sei até que ponto é que as pessoas estão já preparadas para fazer uma mudança de mudar-se da cidade para o campo. Há uma percentagem ainda grande de pessoas que querem continuar a viver na cidade, querem continuar a usufruir dos centros urbanos e ser mais fácil, quer se queira, quer não. A oferta cultural é maior nos centros urbanos do que no campo ou nos meios mais pequenos. E por isso eu acho que no curto prazo irá passar por um trabalho híbrido, em que passará a ser um bocadinho aquilo que o CEO da Microsoft diz, o mobile first, e por isso há aqui é o flexível first, e por isso, onde ele quiser trabalhar, a pessoa trabalha. Por isso, quer trabalhar em casa, trabalha em casa, quer trabalhar no escritório, trabalha no escritório. Concordo que os escritórios passam a ser mais pontos de encontro do que pontos de trabalho, mas nesta primeira fase passará por aí. Depois, quando isso estiver a funcionar, pensaremos numa fase seguinte. Mas para já, eu acho que o importante era haver essa flexibilização e passar a um flexible first, aonde quer que a pessoa queira trabalhar, pode trabalhar, e a empresa fornecer essas possibilidades para poderem trabalhar. Por isso, focar-nos já naquilo que podemos fazer agora imediatamente. Muito bem. Luís e Gonçalo, muito obrigada pela vossa presença e opiniões e por terem aberto aqui a discussão. Acho que este é um tema apaixonante. Ninguém tem todas as respostas ainda, portanto, estamos todos a crescer em conjunto e acho que isso também é a beleza, obviamente, desta mudança destes últimos anos. Mas acho que uma coisa é certa, o presente / futuro, eu gosto de falar do presente e não apenas de alguma visão futurística. O modelo de trabalho terá que ser flexível e agradeço o meu agradecimento a quem nos viu. Muito obrigada pelo vosso tempo. Até breve e tenham um bom Building the Future. Obrigada. Obrigado.